Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. No episódio de hoje falamos de lições de grego. Este é o último livro editado em Portugal da escritora Anh Kang, distinguida este ano de 2024 com o Prémio Nobel da Literatura. Este não foi o nosso primeiro contacto com os livros da autora. Já tínhamos lido A Vegetariana, romance vencedor do Man Booker International Prize, que achámos estranho e, algures no meio, sentimos-nos perdidos. E lemos também O Livro Branco, o qual leva-nos sobre uma reflexão sobre a cor, que não é fácil e imediato. Não são de todo livros instantâneos, simples, imediatos, como disse. Nada disso. Obrigam a um esforço suplementar. Decidimos, em mês de Nobel, desbravar lições de grego, depois de múltiplas recomendações de amigos próximos. Continuamos a mergulhar num mundo que não tem uma história linear e que por isso pode parecer confuso, mas na verdade percebemos que a escritora nos faz um convite para construir um puzzle, lançando peças que mais tarde farão sentido. O livro Lições de Grego baseia-se na história de duas pessoas, um homem e uma mulher, o professor de grego e a sua aluna, entre os quais vai nascer uma amizade. Os seus handicaps, um prestes a perder a visão e outro prestes a perder a voz, une-os na possibilidade de que uma linguagem será encontrada na intimidade dessa relação. Ambos vivem momentos turbulentos, recordando o passado ou vivendo um presente angustiante, e é nessa vivência que os vamos acompanhando num verdadeiro despertar de sentidos. Por um lado, o homem recorda um episódio do passado que o marcou, desabafando. Como a loucura destruiu esse período da minha vida e até a minha própria vida. Agora sei que se tivéssemos de facto vivido juntos, eu próprio não teria precisado da tua voz depois de ficar cego. Porque ao mesmo tempo que o mundo invisível teria gradualmente recuado como maré vazante, o silêncio que partilhávamos tê-lo-ia paulatinamente preenchido. Por outro lado, ela vivia atormentada com o seu presente e com a possibilidade de não ter nascido, como nos confidencia. Estiveste quase a não nascer. Ela era demasiado jovem para conseguir interpretar bem as próprias emoções, mas sentia claramente a frieza horrível contida nessa frase. Estivera quase a não nascer. O mundo não era uma coisa que lhe tivesse sido dada naturalmente. Era apenas uma mera possibilidade que a combinação fortuita de inúmeras variáveis numa escuridão de breu tinha permitido, uma bolha frágil que se tinha aglutinado por um instante no momento certo. Algures diz que a linguagem, comparativamente, é uma forma infinitamente mais física de tocar, e é nessa intimidade cúmplice e privada que estes dois personagens vivem e constroem a sua proximidade. Não deixa de ser irónico que o livro se baseia na aprendizagem de uma nova língua, na necessidade de estabelecer comunicação, na necessidade de verbalização, e esta é feita em silêncio. Sabemos bem como o silêncio pode ter vários significados. Pode ser apaziguador, pode ser cúmplice, pode ser castrador, pode ser pesado, pode ocupar espaço. Mas também falamos da ambiguidade da voz ocupar espaço e ser simplesmente aterrorizante. Como diz a aluna, não era uma questão de cordas vocais ou de capacidade pulmonar. Simplesmente ela não gostava de ocupar espaço. Toda a gente ocupa uma certa quantidade de espaço físico, de acordo com a sua massa corporal. Mas a voz vai muito para além disso. Ela não tinha qualquer desejo de se disseminar. Ele está a perder a visão e ela está a perder a voz, mas para ela não havia toque tão instantâneo e intuitivo como o olhar. Era quase a única forma de tocar sem tocar. Cito. Não é verdadeiramente bela esta frase?
diz tanto e tanto de como os sentidos se transformam? Anne Kang prende-nos a esta história de pura sensibilidade, onde diria que as palavras-chave são o silêncio, os sentidos e a linguagem. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Lições de Grego, de Anne Kang, editado pela Dom Quixote, chancela do grupo Leia. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.